se preferir fechar os olhos, poder se conectar com o seu mentor espiritual, pensando em coisas boas, se desligando do dia a dia, pedindo a Jesus que ilumine essa palestra, que ilumine os espíritos que trazem a mensagem hoje, iluminem a assistência, que todos possam receber as boas vibrações, o equilíbrio e a vontade de se melhorar. Estamos aqui todos para ouvir, para vibrar, para devolver essa vibração, podemos nos conectar e crescermos. Possamos utilizar essa noite para reflexão, oportunidade de crescimento. Que o Senhor nos ampare a todos e nos dê clareza nessa próxima semana. Que assim seja. Vamos começar então com as perguntas, né? A parte mais difícil. Então, a primeira pergunta é quem conhece, né? A obra do André Luiz e o livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro, né? Então, aí, quem já leu? Não, quem leu, nem eu lembro, eu só lembro. Se você conseguir lembrar, tem coisas nesses livros aqui que fala assim, não deixa isso falado, né? Porque realmente a obra é muito complexa, mas vou dizer para vocês que não é o meu livro preferido, mas para mim é o livro mais completo da coleção do André Luiz. Por quê? Ele traz muitos conceitos, né? Muitas informações diferentes, então ele não vai só numa linha, né? Um pouco diferente das anteriores. E eu acho que esse é um livro que desperta todo mundo. Então, por ser o terceiro livro, era um livro dos primeiros, né? A gente estava estudando na segunda-feira que o André Luiz demorou 700 sessões, né, com o Chico Xavier para poder se conectar e poder passar essa mensagem. E esse livro aqui, ele traz, por que ele é mais completo? Ele vai falar desde como a gente deve se comportar. Ele fala uma coisa que a Lúcia adora, né, que é sobre carne, nosso relacionamento com a alimentação, nosso relacionamento com as outras pessoas, né, o mundo espiritual. Ele vai abranger muita coisa sobre isso, ele vai trazer uma mensagem para que a gente possa refletir e, a partir desse ponto, começar a entender um pouco mais sobre o Espiritismo. Então, eram livros didáticos, né? Nessas histórias que ele coloca, sempre tem uma mensagem, sempre tem uma informação. E para mim o pior é quando ele chega no final do capítulo e ele pergunta para o André Luiz, você compreendeu? E eu falo assim, eu acho que eu vou ter que ler de novo, né? E aí, por mais que você leia, existem muitos conceitos, e eu acho assim que o André Luiz fala por parábolas também, né? Porque quando você começa a ler, é tanto texto, né? Tanta ideia que ele vai passando, e ele vai se repetindo. Mas eu decidi fazer só a introdução, porque tem tanta coisa para falar na introdução, que se eu fosse cobrir, como nos outros livros, né, a gente ia acabar perdendo um pouco. Então, primeiro, a introdução do Emmanuel. Então, agora a segunda pergunta, né? Quem que já ouviu uma reprimenda de espírito, né? Do Emmanuel, né? Quem ouvia muito era o Chico Xavier. Sempre, né? Aquele episódio do avião caindo, ele falou assim, morra com dignidade. Essa introdução é isso. É uma reprimenda para o nosso comportamento. É uma chamada, né, para as nossas ações, para que a gente consiga entender um pouco mais. Então, ele termina de uma maneira até peculiar, né? Eu vou chegar depois para vocês, mas o mais importante é que a gente, no nosso desenvolvimento, a gente vá compreendendo, né? E ele fala muito nessa introdução, gradativamente. Deus tem paciência, ele fala, a vida é como uma mãe, né? Tem paciência, vai esperar você. Então não adianta, é aquela história assim de, eu vou chegar amanhã e vou assim, resolvi que eu vou fazer ginástica agora, vou ser triatleta, né? Vou correr uma maratona por dia, como o brasileiro lá que bateu o recorde mundial e correu 366 maratonas no ano. Oi? Todo dia ele correu uma maratona. Nossa. No ano bissexto ainda. Ele se programou. Então assim, ele não saiu do zero e amanhã eu vou começar a correr. Dia 1º de janeiro, é bissexto, eu vou correr. Não foi assim. Teve uma preparação de acho que uns 10 anos para que a gente chegue nisso. E é isso que a gente tem que começar a entender, né? Esses livros do André Luiz trazem essas mensagens
para que a gente consiga ler. Então, eu leio a primeira vez, é uma história interessante, me tocou o coração. Né? Na segunda vez você começa a entender um pouco mais da mensagem. Na terceira vez você começa a se preocupar porque você não está fazendo muito daquilo que ele coloca. Na quarta vez você fala assim, meu Deus, eu não sei nada disso. Então deixa eu começar a ler de novo. Né? Então aí quando você chegar lá pela 10ª vez, você fala assim, não vai adiantar, deixa eu começar a tomar ação. Porque só ler não resolve. Né? Então, esse livro vai chamar muita atenção da gente nisso. E o Emmanuel vai começar então com essa obra e vai falar do contexto, né? Faz parte do livro, enfatiza a contínua interação entre o reino espiritual e físico, né? E a importância do desenvolvimento moral e espiritual. Ele vai iluminar os leitores sobre a assistência espiritual disponível, vai desmistificar muitos processos. Ele fala sobre vampirismo, ele fala sobre encarnação, fala sobre alimentação, então muitas coisas que a gente tem, né, na vida, né, como se conecta. E ele vai falar que a importância de compreender a realidade da vida espiritual, né, para que a gente não sofra grandes traumas quando desencarnar, que é o que a gente tem visto muito aqui nas nossas sessões, a gente sabe disso, né? Então, eu estou preparado para a vida espiritual. O que vai ser? Não vai ser um salto, não vou chegar lá e virei um santo, ou qualquer pessoa que seja. Né? Então, o que eu preciso preparar? Eu preciso me preparar me desligando da vida física, me desligando dos nossos problemas. Eu não vou conseguir resolver tudo, eu não vou conseguir resolver os problemas da minha família, eu preciso resolver o meu problema, eu preciso ajudar. E vai ser trabalho contínuo. Né? Essa segunda parte acho que é a mais difícil. Responsabilidades que acompanham esse entendimento. Então, a partir do momento que a gente entende essa verdade, a gente tem que começar a se preocupar com a espiritualidade que não isso. Né? A gente está falando hoje sobre, é muito legal ter momentos de descontração, ter momentos de alegria, né? Mas a vida não é só isso, né? Não é só o prazer, a vida é o trabalho. Esses momentos são para que a gente possa relaxar no trabalho. Né? Então, a semana tem 7 dias e 5 a gente trabalha, a gente vai ter, mas ainda assim, né, nós temos o nosso compromisso de caridade, de amor, né, da nossa família, das pessoas que convivem conosco. Ele vai começar então falando sobre a transição das fantasias infantis. Ele fala assim, bom, é muito bonito chegar para uma criança e contar uma história da carochinha, né, falar sobre coisas fantasiosas, e aí as crianças ficam atentas naquilo. Querendo saber mais, querendo saber sobre a historinha que você está contando. E a partir do momento que você muda aquilo para uma questão de moral e tenta impor, tira aquela parte da fantasia, a criança perde o interesse. E ele faz um paralelo com a gente. Enquanto os espíritos trazem para a gente mensagens de esperança, o André Luiz, ele se recuperou, então a gente se sente maravilhado, né, no nosso lar. Quando chega ele começa a contar as realidades, a libertação, ele fala assim, não, eu não quero mais saber disso. Vira a cara. Ou quero me despreocupar disso. Não, eu não estou preparado ainda para viver essa mudança. Eu não estou preparado ainda para deixar os meus maus hábitos. Eu não estou preparado para deixar os meus vícios. Mas, como eu falei, é gradativo. Ele vai esperar a gente. Então, o que a gente tem que começar a pensar é a mudança hoje. É isso que ele vai falar. Né? Não espere que amanhã, né, amanhã eu vou começar a praticar caridade. Eu já falei um tempo atrás, né, que a gente nem consegue. E a Tati deu um bom exemplo. Né? Poxa vida, vou pegar aqui, vou encher o carro de marmita e vou sair distribuindo. Né? Provavelmente você vai voltar com todas as marmitas dentro do carro. Você vai achar uma pessoa para fazer. Ou mesmo se você entrega para a pessoa, fala assim, não, eu não gosto disso aqui. Então a gente tem que começar a participar, começar a entender o processo. Ajudar um colega de trabalho. Não é porque você chegou lá, eu quero ajudar você, não sabe nem o que o cara precisa. Então, a partir do momento que você começa a se desenvolver e começa a crescer nisso, as oportunidades vão aparecendo. E aí você vai se tornar uma pessoa que as pessoas vêm atrás de você, você vai saber a oportunidade, como fazer a abordagem. Todo mundo é muito inocente, naive, né? Quando começa alguma coisa. E aí quando você percebe, né, como se comportar, como fazer, as pessoas começam a entender essa referência. Né? Então, esse é o trabalho que precisa ser feito. A evolução espiritual exige esforço. Estudo e luta constante são as 3 coisas. Não adianta, o Espiritismo fala.
nós vamos fazer o trabalho, nós vamos estudar, né? Porque essas duas coisas vão andar juntas, a ação e o estudo. Ele vai chegar então para a realidade da vida futura, né? Sobre o trabalho e responsabilidade. Como vai ser essa nossa responsabilidade? Né? Não é achar que alguém vai chegar para a gente e falar assim, não, ó, você não sabe lidar com a situação, eu vou te explicar como faz. Na verdade, a vida é a gente que tem que aprender. Aquela história de que você encarna sozinho, desencarna sozinho, é a pura realidade. Por mais que as pessoas estejam em volta de você, te apoiando, né? Seus pais estão lá, sua mãe está lá, é você que vai passar pela experiência, é você que vai ter que aprender isso, é você que vai ter que entender como é o comportamento. Às vezes a gente quer achar uma fórmula miraculosa, né? Então, assim, não, toda vez que alguém chegar para mim e falar isso, eu vou responder dessa maneira, vou ser ríspido, né? E aí funciona durante algum tempo. Passado aquele tempo inicial, a sua resposta deixa de ser eficiente, deixa de ter eficácia. E aí você, de repente, fala assim, agora eu vou mudar completamente, então você é mais ríspido, você meloso, né? E aí, a gente tem que aprender esse equilíbrio, aprender as circunstâncias, a situação, aprender como lidar com as pessoas, diferentes pessoas, em diferentes situações, para que esse comportamento seja natural para a gente, né? Então, a gente às vezes espera que tenha um manual, né? Tá bem descrito lá, tudo, como se comportar em cada momento, mas não existe isso. A vida não tem manual, né? A vida tem instrução. Você vai lá, o Evangelho vai falar para você como se comportar, como pensar, como amar, como praticar a caridade. Mas ele não está falando assim, hoje você acorda às 8 da manhã, escova os dentes, né? Toma café, escova os dentes de novo, coloca a roupa, né? Agora você vai colocar uma marmita com tanto... Não vai ter isso. Não vai ter isso. E o interessante que a gente percebe é que as pessoas estão em diferentes níveis de desenvolvimento. Então você conversa com uma pessoa que gosta de praticar a caridade, você vai ver que ela está bem desenvolvendo aquilo. Mas se você vai falar para ela eventualmente sobre estudo, sobre ciência, ela não vai entender sobre aquilo. Você vai conversar com outra pessoa que no trabalho é um excelente líder, né? Mas que em casa de repente não é um bom pai. Você vai falar com alguém que consegue agregar a maior número de pessoas, seja alguém que fala, né? Que consiga mover as pessoas para o movimento, mas efetivamente às vezes ele não consegue fazer isso. Ele consegue ter isso. Então, cada um tem o seu desenvolvimento, cada um tem a sua experiência. E isso é que a gente tem que compreender. Então, é muito importante a gente perceber que as nossas lições, elas são repetidas dezenas, milhares ou milhões de vezes. Quem já viu aquele filme do Dia da Marmota? O Dia da Marmota eu fiquei impressionado, porque eu fui ler sobre ele, eu gosto de ler sobre cinema, né? E ele tem uma história muito interessante, ele fala sobre a questão moral. A tia da Lúcia, inclusive, considera um filme espírita, né? Porque ele vai falando sobre repetir a experiência, né? E aí, então, para quem conhece, quem não conhece, eu não vou tentar dar muitos detalhes, mas ele vai repetindo no mesmo dia, né? Então ele acorda na mesma condição. E ele passa por uma pessoa carrancuda, né? Egoísta, por uma situação diferente. Mas ele vai aprendendo ao longo do filme diversas habilidades. Ele aprende a tocar piano muito bem. Ele aprende a fazer escultura de gelo muito bem. Ele aprende sobre literatura francesa. Ele fala francês. Então, se você começar a contar o número de dias que aparece, né, de eventos que acontecem ao longo do dia, dá a impressão que ele ficou um ano lá. A ideia do diretor é que ele ficou 30 anos fazendo a mesma coisa. Porque, né? Exatamente. Então ele falou assim, se você considerar que a pessoa para aprender a tocar piano demora 7 anos, ele fazia 1 hora por dia, né? Ele fazia outras atividades concomitantemente. Então, incorporando tudo isso. Por isso que no final, né, mais no final do filme, ele vai falando muito sobre eu não aguento mais. E ele tenta se suicidar, ele tenta fazer um monte de coisa. E ele não consegue fazer isso porque ele está preso naquilo. Então, isso é a nossa vida. A gente acha que a gente não está passando por isso aí, mas todo dia que o seu filho chega para você e tem o mesmo comportamento, não é por ele, é por você. Todo dia que seu chefe vai trazer para você e vai escorraçar você, ou fazer o quê? É você.
a relação que você recebe das pessoas é a sua lição, é o que você precisa aprender naquilo. E a gente tenta fugir, né? Fala, não, eu não quero enfrentar isso, então eu vou trocar de empresa, vou trocar de chefe. Vou mandar a minha filha embora, vai lá tratar com a sua mãe, né? Vou mudar de país, né? Não quero mais falar com a minha família, não vou mais arranjar encrenca. Tem várias coisas que a gente tenta fazer e por mais que você mude, ela volta. Porque não é a pessoa, é você. É a lição que você tem que aprender. É o que a gente tem que desenvolver na gente mesmo. Então, as lições que a gente vai passar, tá na gente, né? E é óbvio que ninguém espera que você saia no primeiro dia tentando resolver problemas de matemática. Até isso a gente vai ter que aprender, certo? A ciência também faz parte de tudo isso. Mas você vai devagar. Numa vida você vai aprender a tocar cítara. Eu estava ouvindo, na verdade, um tocador de cítara indiano. E ele falou assim, não, você precisa de muitas vidas para aprender. E não é só isso, né? Ninguém aprende matemática na primeira vida. Ninguém aprende a falar uma língua na primeira vida. Você vai compreendendo isso ao longo da sua vida. Então, nossa, aquele tem facilidade para jogar futebol. É mesmo? Aquele lá tem facilidade para estudar computação. Foi nessa vida que ele desenvolveu. O amor que ele tem, né, por desenvolver lógica, por fazer as coisas, não vem dessa vida. A gente fala, uma criança nata. Mozart, né, 3 anos de idade tocando piano. Né? Então, não é uma coisa que vem numa vida só. A gente vem trazendo isso de muitas experiências. E a gente só precisa começar a ouvir mais essas coisas que acontecem com a gente. Né? Ouvir as mensagens que nos aparecem no dia a dia, a gente tenta, às vezes, fugir. Então, refletir um pouco mais sobre isso. Eu coloquei aqui alguns temas, né, das nossas fugas particulares, a gente sempre busca alguma coisa. Então, eu sou muito fã do Guerra das Estrelas. Harry Potter, Marvel, heróis, né? Princesas, piratas. Então, a gente olha as coisas do passado assim, e fala, não, a vida pirata devia ser, né, maravilhosa, velejar o 7 mares. Ninguém pensa que os caras não tomavam banho. Um barquinho desse tamanho, né? Sem comida, às vezes sem freio. Então, a gente foi visitar um castelo na Alemanha, né, que é lindo demais. Né? Você olha de longe, assim, ele fica numa colina central, o vale em volta, e ele tem diversas construções. Começou a ser construído em 1100 e terminou em 1800. Eles vão adicionando coisas assim, você consegue perceber a mudança da arquitetura. Né? Nossa, você olha o sistema sanitário do negócio lá. Você olha, não tinha, né? E o cara só sobreviveu àquele castelo lá. O cara, politicamente, né? Assim, então, é um caso, né? Milhares de casos na Europa. Então, a vida era muito difícil, né? Como a gente acha que é difícil hoje, né? A gente acha que é difícil hoje, mas no passado as dificuldades eram outras, né? E a gente vai migrando isso. Então, a gente passa a ter oportunidades para aprender isso aí, primeiro na primeira infância, e depois vai passando, né, com os colegas, e depois no trabalho, e na família. Então, elas vão se repetindo. A gente só precisa aprender a olhar isso aí. Ele vai falar sobre o labor divino da perfeição eterna, que demanda tempo e esforço, como a gente está falando. E Deus, através dos seus enviados, trabalha na perfeição de todo o planeta. Então, nós somos esses enviados. Nós trabalhando na perfeição. Então, quando eu me relaciono com o meu colega, com a minha família, eu estou trabalhando nessa perfeição de Deus. Mas, você pode ser aquele que trabalha pelo lado ruim, né? Ou aquele que trabalha pelo lado bom. Então, é uma escolha sua, de como você vai continuar a viver essa vida. E é isso que ele coloca aqui. Emmanuel vai pedir para a gente começar a olhar para a própria consciência, e a vitória ou derrota sai da gente mesmo. Né? Então, se, por exemplo, no relacionamento com o meu filho, né, passando ao longo do tempo, eu consigo... Então, eu tive muitas questões com a minha família, né? Irmã, pai, e aí você começa a entender. Se um dia você chega e você consegue entender do outro lado, não é uma vitória, mas é o primeiro passo. Né? Porque a vitória é efetivamente quando a gente conseguir chegar num nível muito avançado. Mas a partir do momento que você consegue perceber isso, você vai ampliando essas relações. Você vai, poxa, eu consigo identificar
meu pai numa outra pessoa, minha irmã numa outra pessoa, né? Um primo, né, com quem eu convivi, né? Uma mãe. Então, a partir disso, você começa a compreender. E aí você se coloca no lugar da pessoa. E você consegue ter empatia, consegue se desenvolver naquilo. Eu lembrei também da questão do sexto sentido, né? Que por mais que a gente olhe naquele filme, né, do sexto sentido, como ele aparece muito forte nessa questão espiritual, tem uma mensagem lá dentro que eu fui assistir pela terceira vez agora, né? Eu comecei a pensar nisso também. Além da história em si, o menino e o psicólogo tiveram que aprender por si mesmo. Eu acho isso fantástico, a espiritualidade pegar os dois. Porque exatamente, então você chega num ponto que fala assim, ele ajudou o menino. Não diretamente, ele pode ter orientado, né? E como as pessoas que ficam no nosso auxílio fazem. Às vezes é alguma coisa que alguém fala para você, uma dica, ou alguém que briga com você e te empurra para outro caminho. Então, isso tudo a gente tem que considerar, mas é a gente mesmo que vai aprender essa lição. Né? Então, os dois, né, se encontraram, se chocaram, né? Não estavam querendo conviver aquilo, mas no final eles acabaram percebendo. Então, quando o menino fala para ele, você tem que fazer isso, né, que ele consegue refletir e perceber, foi ele que chegou à conclusão. Né? O menino só falou assim, eu acho que você deveria fazer isso. E do outro lado ele também falou para mim, olha, você tem que perceber as coisas que acontecem, né? Então, eu assisti algumas vezes também esse filme e eu não consegui entender se no começo o moleque sabia que ele era espírita. No começo. Porque no começo, ele não sabia que estava desencarnado. Ele não soube o filme inteiro. Mas o moleque sabia que ele estava. E aí eu pensei assim, a espiritualidade pegou um cara que era um psicólogo, né? E uma criança que era um psicólogo morto, né? Um desencarnado, e um moleque que via psicólogo morto. Eu acho isso fantástico. Eu acho que sim, porque na última vez que eu assisti, eu fui já com essa mentalidade, para tentar ver erros. Né? E eu acho que o filme é sublime nesse ponto. Uma coisa que eu percebi, que eu até li depois, é que o menino não cabe na história. Se você vê alguns detalhes que ele coloca, e o diretor mesmo colocou, ele queria outra criança. O menino é muito cena que ele briga com o professor, né, que ele fala que o professor é gado, não sei o quê, e não cabe naquele comportamento do menino. Então, se fosse uma outra criança, né, que fosse mais implicante, não sei o quê, daria essa ideia um pouco mais. Mas, no geral, a obra é muito clara, né, sobre aquilo, sobre o relacionamento dos dois. E é interessante ler, né, ou assistir diversas vezes para a gente poder pegar essas diferenças. Bom, na segunda parte, na primeira parte ele fala sobre isso, né? Como o desenvolvimento pessoal deve acontecer. Na segunda parte ele vai falar sobre a missão do espiritismo. Então ele fala, você como indivíduo tem que aprender, você vai ler sobre essas coisas, você vai ter que entender que você vai ter que se desenvolver, gradativamente chegar a alguma coisa. E ele vai falar sobre o espiritismo nessa missão. Ele vai falar primeiro, qual é a missão do espiritismo? Então foi lá no Allan Kardec, na primeira parte da introdução do livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material ou os espíritos, ou seres do mundo invisível. Então ele já coloca exatamente o que estava sendo falado antes, certo? Que é justamente todo esse livro vai abordar sobre como é o relacionamento entre os encarnados e desencarnados. Mas na parte 6 além de falar sobre esse mundo invisível, ele coloca no resumo. No último item lá, que eu falei para a Lúcia, era um resumo de poucas palavras, mas tem 30 frases. Na última ele fala assim, mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, ou seja, não importa o que você fizer, você vai sempre ter oportunidade que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição que é o seu destino final. Então aqui ele vai colocar que depende de cada um fazer o próprio esforço e ter o desejo de fazer isso. Então não vai adiantar, eu não vou mudar meu jeito de ser, eu tenho meus valores, mas esquece. A gente vai ter que jogar todos os nossos valores no lixo e vai ter que pegar novos.
Porque mesmo aqueles que a gente acha que são bons, muitas vezes são egoísticos. Né? Não, eu quero ter um mundo melhor. Por quê? Porque eu tranquilo, ninguém quer pensar assim, amanhã eu vou levantar e vou ter muitos problemas para resolver. Amanhã eu vou lá no hospital psiquiátrico e vou ajudar todo mundo lá. Vou enfrentar. Né? Mas é isso que os espíritos fazem. Porque quando a gente pede ajuda para eles, o que eles veem? Né? Eles não vêm atender pessoas angelicais. Né? Você ora quando você está em desespero, você fala, meu Deus, não sei como sair disso aqui. Me ajuda, me manda. Então, vem alguém lá do plano mais alto para ajudar você a enfrentar os seus problemas. Mas é você que vai ter que resolver. André Luiz fala que o Espiritismo cristão tem essa tarefa de esclarecer para a gente. Né? Como uma religião, né? Uma doutrina que tem a religião e a parte doutrinária, né? A parte da ciência, ele ajuda a gente a preencher todos esses caminhos, percorrer todos os caminhos e encontrar todas essas coisas. Mas não é o único. Né? Existem várias religiões e várias coisas que podem ajudar a gente. Mas a gente tem que ser o mais completo. Né? No Mundo Maior ele fala sobre diversos casos, né? De espíritos encarnantes. Então ele fala sobre uma evangélica, ele fala sobre um católico fervoroso. Né? Então todos eles vão ter a oportunidade. Só que cada um vai ter o seu vício. Então não é porque também a gente está no espírito que a gente vai ter o nosso vício espírito. Não, tudo se resolve. Eu sei que depois que eu morrer, tá tudo certo, né? É só fazer uma oração bem forte. Eu achava isso, né? Quando eu via lá o cara assim, não, ele demorou 8 anos porque ele não sabia orar. Eu vou aprender a oração decor. Vou chegar lá e vou fazer. Sabe um Então, os nossos vícios vão segurar a gente nos nossos problemas. Não vai adiantar querer fugir disso aí. Tá? Ele fala sobre os servidores fiéis que trazem essa boa nova. E cada um individualmente deve buscar o seu caminho e soluções próprias. Ninguém ou nada vai dar a resposta. A vida não tem manual, como eu falei, só tem orientação, o nosso Evangelho. Ele fala dos problemas gigantescos que existem no mundo. Né? Os nossos são grandes, mas se a gente pensar na vida, eu estava falando para a Lúcia hoje um caso que a Fernanda me mandou. Uma mulher se divorciou do marido, depois de 52 anos de casado aqui nos Estados Unidos. Né? E a filha falou assim, graças a Deus eles conseguiram um divórcio. Porque agora minha mãe vai ficar sem dívida e vai continuar com a casa dela quando meu pai morrer por causa das dívidas do sistema de saúde americano. 288 mil dólares. Então, não consegue se resolver tudo. Né? Tudo que a gente tem sempre vai enfrentar alguma coisa. E esses problemas são nossos também. Não é porque está tendo uma guerra lá no Oriente Médio, né? Eu não conheço ninguém, que não é um meu problema. Não é porque está tendo uma guerra lá na Rússia e na Ucrânia que não é o meu problema. Não é porque a chuva aconteceu lá no Rio Grande do Sul que não é o meu problema. O problema é do planeta. Né? Tem um livro, vou lembrar agora, que fala sobre a guerra. Né? Ele fala assim, que os outros planetas estavam se isolando da Terra. Porque assim, não que cada um com os seus problemas no sentido de vocês se resolvam aí, mas a gente já deu muita orientação, então agora vocês vão ter que aprender pelos próprios meios como sair nesse caso, era a Segunda Guerra Mundial, então acho que era o Mensageiros, que ele passa sobre isso. E ele vai falar que a gente precisa socorrer a religião, que está sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra. Então quando a gente fala sobre religião, eu falo com minha filha, ela fala assim, religião? Não existe esse conceito. Religião está lá na igreja, e não é isso, a religião é a nossa vida. Se a gente pensar, a gente sempre cresceu envolvido nessa questão do Deus, de uma ideia, e a gente acaba criando esse preconceito. Então ele fala, a questão de criar o sentimento e a fé. A religião traz isso pra gente. Né? Você não consegue necessariamente passar pela religião e não ter o sentimento pelo outro, né? Sobre piedade, sobre caridade. É isso que ela traz. E a fé, a crença de que existe alguma coisa maior, né? Que a gente pode crescer e pode se desenvolver. E ele fala também sobre amparar a ciência. Ou seja, como hoje a ciência está transformada em gênio satânico da destruição, que quer acabar com tudo. Né? Então, não existe Deus, não existe vida, tudo é meramente uma questão estatística. Então, desenvolver a nossa inteligência e o nosso conhecimento. Né? Então, como a gente vai ter conhecimento para juntar essas duas coisas? E é isso que o Espiritismo traz para a gente. Mesclando essas duas coisas, ele
traz a razão, traz a oportunidade para a gente aprender e crescer também. Ele fala sobre o trabalho de encarnados e desencarnados, como a gente mencionou, né? Então, durante o livro, o André Luiz vai falar muito sobre isso, né? Como as oportunidades dos desencarnados para trazer para a gente as soluções, mas desde que a gente mereça. Né? Ele fala muito sobre uma família que está saindo do centro espírita, e aí o rapazinho lá tem vícios de sexo, a mãe ficou viciada no marido que desencarnou, só a filha que é mais equilibrada. Então, ele fala, cada um vai perceber a coisa de uma maneira diferente. Eles vão receber ajuda, eles vão no centro espírita, mas cada um vai sair de lá e vai continuar a sua vida. Então, se não muda o padrão vibratório, se não muda o conceito, a ideia, vai continuar vivendo aquilo. E aí, mais no final, ele fala que o André Luiz vem dizer algo do serviço divino dos missionários da luz, então aí o Emmanuel contando, né? Ele vai falar que o homem é o espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Ele vai falar sobre como o homem, né, está temporariamente. O perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim uma organização viva que se conecta às células materiais, uma a uma. A alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Então, não importa onde a gente está, encarnado, desencarnado, o que a gente vai fazendo vai sendo o resultado. Os laços de amor e de ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. Então, não adianta querer fugir. É melhor começar a criar os seus vínculos de amor para que isso te ajude algum dia. E outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta do dia a dia. Então, a gente vai dormir, a gente sonha, né? A gente está se desenvolvendo, aprendendo, se relacionando, vibrando. Então, se eu estou no trabalho e eu sinto aquele ambiente pesado, está na minha oportunidade de fazer uma oração e atrair coisas boas. Né? Ou estou a caminho do trabalho e vou me conectando em coisas positivas, pensando em coisas que conseguem me desenvolver. Então, em qualquer instante, nós temos oportunidade de, sim, desenvolver coisas novas. Passei em algum lugar, a gente passa todo dia na frente do Hope lá em Pônia, né? Tem aquelas pessoas vibrando por isso, pensando um dia parar para ajudar também, né? E a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos ilhos do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal que o Pai nos atribuiu. E aí vem a parte principal, né? Que ele fala assim: se essa leitura do livro te assombra, se as afirmativas te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece o aprendizado. Porque não é porque você não gosta que ele vai deixar de ser verdade. Né? Não é porque, mas eu não concordo com essa ideia. É só uma questão de compreensão. Aí, a ideia vai ser desenvolvida nesse e em outros livros. O que a gente precisa só é tentar entender. É óbvio que muitas vezes a gente tem um desenvolvimento, uma cultura limitada. Então, vamos estudar, vamos aprender, vamos desenvolver. Conversando, frequentando o centro espírita, lendo, né, assistindo. Tudo isso traz para a gente uma compreensão. Mas, além de tudo, o principal, tendo ação, né? Executando isso, amando o próximo, trabalhando pela caridade, que daí tudo se completa. Esse era o ponto de hoje. Espero que tenha dúvidas, perguntas, comentários. Leia o livro. Essa aqui é só uma introdução, não tem nada, né? Então vai chegar a oportunidade para cada um para ler, né? E aprender um pouco mais. E a Lúcia vai fazer. Quando eu cheguei no. Não é uma comparação boa, mas eu gostaria de mencionar. Quando eu cheguei no segundo ano da faculdade, no primeiro ano da faculdade eu aprendi as transformadas de Laplace. Né? Aí eu digo, se eu tivesse aprendido isso no segundo grau, eu tinha tirado o cálculo de letra. Aqui eles ensinam, né? Aqui eles ensinam. Então, os missionários é a mesma coisa a mesma comparação para o Espiritismo. Se a gente lê os missionários primeiro, dá para assim, agora é isso aqui. Não dá para falar para você ver se você não ia entender. Eu li a primeira vez que eu tinha 19 anos. Acha muito A única coisa que serviu foi falar assim:
Não, deixa eu parar de comer carne. Foi a única coisa, mas eu parei, não. Então não adiantou nada. Mas é assim, ó, eu tinha acabado de ler 3 livros do Isaac Asimov, o cara me deu, porque eu lia muito livro, e aí o pessoal custava caro e não sei como não dava mais, eu gostava muito de ler, não tinha cliente. Ficava hoje, você lia, você não adquiria informação de jeito nenhum. E aí esse cara me deu e falou assim, tem esses livros baratos aqui, o livro espírita. E ele me deu no celular. Para mim era a continuação de Isaac Asimov, era o Buzz, aqueles negócios assim, eu falava assim, o que é isso aqui? E daí eu falei, eu não entendi nada, bicho, o que é? É ficção? É religião? Aí eu falei para a religião. Mas aí ele ficou, então leia esse aqui. Aí ele me deu o livro dos Espíritos. Aí o outro fez sentido. Mas eu acho que você leu o terceiro, eu não sei. Não, eu acho que é questão de maturidade. Você vai ter que ler uma hora, certo? Mas ter a maturidade suficiente para compreender, aí já é outro ponto. Então, de repente, ler diversas vezes, estudar, né? Porque o que eu mais acho interessante é o André Luiz foi numa carreira de desenvolvimento, né? Colocando cada vez mais teoria e explicando. E aí, quando ele chega lá nos domínios da mediunidade e ação e reação, né? Ação e reação não, qual que é o outro? Evolução em 2 mundos. Então, aí, né? E ele é muito repetido dos outros livros. Quando você lê aquele lá, mas eu lembro que no outro livro ele falava sobre isso. Você nunca sabe que volume que é. Qual? O duro é isso, né? 14 volumes. Mas meu sonho é chegar um dia lá no Evolução em 2 Mundos e falar assim, bom, lá lembra aquele capítulo do André Luiz? Então, ele falou sobre isso, vamos explicar. Então, quem sabe com o IA, né? A gente consegue achar isso aí. Mas foi isso aí. Uma coisa que eu não gosto das suas palestras é o seguinte, você fala de livro que eu li e não lembro do que você falou, aí você me faz ler o livro. Eu faço não é uma coisa normal. Não sei se você conhece aquele inteligência artificial que você pega um livro em PDF e põe dentro. E ele te faz um resumo. Tem um livro que eu gosto muito, eu já li várias vezes, é O Príncipe de Maquiavel. E eu falei, vou pôr para ver o que é. Ele me deu uma versão que eu nunca tinha, mas eu sei que está lá no livro. Alguma coisa que você fala, eu não sei. Aí eu falo assim, mas tudo bem, Maquiavel eu já li, sei lá, umas 30 vezes. Mas aí então quer dizer, acho que eu tenho que ler mais para poder entender. Eu não cheguei à conclusão, eu só estou com isso na cabeça, né? Eu quero fazer todas essas palestras e eu não sei qual vai ser o fim, talvez seja só o começo, né? Voltar lá e falar assim, por mais que a gente leia, a gente não consegue compreender tudo. Né? E uma coisa que você falou que eu achei, e eu anotei aqui no negócio para não esquecer de nos revisar. As broncas que Emmanuel dava no Chico, eu acho que é a bronca que a gente tem que assumir para nós. Porque a hora que ele fala isso aqui, não fica com medo do avião aí não, morre que você não é espírita, esse aqui, que não faz um negócio desse. Então, eu lembrar toda vez que, eu acho que ele foi duro, né? O Chico ele foi duro, cara, foi duro. Mas eu acho que é tudo pra gente, né? Inteligência artificial trabalha com texto de imagem, trabalha com vídeo também, e áudio. Sim. Consegue também processar. A gente está fazendo todo o processamento de áudios das reuniões aqui, e converte em texto e faz. A gente está preparando também para colocar o resumo das palestras. A palestra é gravada, daí a gente pega o vídeo, tira um resumo, e aí o autor valida, né? E daí a gente. O chat GPT da vida, essas coisas? A nossa referência é o Fábio, por isso que eu sempre aponto ele faz, ele já nem pergunta mais, ele fala assim, faz pra gente. E é isso então. Vamos fazer assim. Todo mundo se coloca numa posição confortável, agradecendo pelas ideias, pela troca de vibrações, experiências, pela oportunidade que temos de ouvir um pouco a consciência dos nossos mentores, de interagirmos aqui em vibrações, em amor, em esperança. Dai-nos, Senhor, a oportunidade de incorporarmos o pouco que seja das informações passadas pelos bons espíritos nesta noite e possamos gradativamente crescermos em espírito e em conhecimento. Ampara a nossa semana.